Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sai da Caixa. Aqui é um espaço onde nós mulheres podemos discutir, trocar assuntos, trazer à tona as nossas verdades, mas eu convido os homens também a virem com a gente e sair um pouquinho da caixa. Já quero aproveitar e agradecer os nossos parceiros, a Imperador Home Design, a Riquini e o Espaço Rosângela Pontes. E a presença ilustre da Andressa. Olá. E da Ariela. Olá. Elas vão se apresentar para vocês, falar mais um pouquinho delas e depois eu vou falar por que é que elas estão aqui. Já vou aproveitando, ó, se você não segue a gente, aproveita, segue o nosso canal, curte e compartilha. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo bem. Quero que vocês se apresentem um pouquinho. Andressa? Primeiramente, Vanessa, obrigada pelo convite. Eu sou a Andressa, eu sou empresária, sou mãe de 3 crianças, fui mãe agora há pouco tempo, tem 3 meses e acho que é isso. Ariela? Eu sou a Ariela, eu sou médica. Eu nasci aqui em Cianorte, fui para o Rio de Janeiro fazer medicina e voltei para cá, retornei e abri a Clínica Epic, onde eu atuo na área de nutrologia. E hoje em dia a minha paixão é cuidar de mulheres, então é um prazer estar aqui, viu, Vanessa? E aí, gente, é assim, todo programa eu vou convidar alguém especial, hoje é a Andressa, com a história dela, e vou convidar também uma super profissional para vir aqui e falar com a gente com esse embasamento científico. Então, nós não estamos aqui apenas contando historinhas, não. São experiências, mas com um profissional que vai poder nos aconselhar e nos ajudar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com muitas das coisas e situações que nós vamos falar aqui hoje. O programa de hoje é o seguinte assunto: as mulheres que foram mãe perto dos 30 anos, antes dos 30 anos, e as mulheres que estão sendo mãe próximo dos 40 ou mais de 40 anos. Confesso para vocês que essa é a minha realidade, mais ou menos a realidade da Andressa, não sei se ela quer expor a idade dela. E aí eu quero muito que a Ariela nos socorra aqui. Já já eu vou falar que socorro é esse. Andressa, conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência, da primeira gestação da Alice e agora dos gêmeos. Conta um pouco do seu processo, né, que você fez tratamento para engravidar, a diferença, e que eu quero que você conte como mulher mesmo, que você sentiu na idade, no seu corpo, no seu emocional, de uma gestação para outra. Primeira vez que eu fui mãe, eu fui com 33 anos, foi uma caminhada grande para conseguir engravidar, mas graças a Deus da Alice, que hoje tem 5 anos, foi uma gestação natural. De cara ela foi uma gestação gemelar, eram gêmeas idênticas, onde uma desenvolveu e a outra não. E aí, enfim, fluiu, óbvio, com medo, trabalhando, como toda mãe, aquele medo, né? Agora, essa segunda vez, eu tomei a seguinte partida, eu tentava engravidar, mas eu não conseguia porque eu tenho um fluxo menstrual muito grande, eu tenho um mioma. E aí o meu médico disse assim: Andressa, nós não podemos mais continuar tentando da forma natural, porque você já fez reposição de ferro, você fez reposição de vitaminas e você está ficando fraca. Então, vamos tentar um empurrãozinho, vamos tentar uma indução de ovulação? Aí eu falei: ai meu Deus, será que eu tento? Vou tentar. Eu e meu marido olhamos um para o outro, falamos assim: vamos tentar. Porque, enfim, eu tinha só uma filha e eu idealizei aquela família perfeita, 2 filhos, né? Então eu falei: eu quero tentar mais uma vez ser mãe, mesmo com 38 anos eu quero tentar mais uma vez. E aí tentamos e logo de cara, no primeiro mês, na primeira tentativa, eu consegui engravidar. Com o meu médico já dizendo: Andressa, eu já te adianto que você tem uma grande possibilidade de vir gêmeos, porque o indutor, e perto dos 40 anos, já aumenta essa probabilidade de gêmeos. Sem contar que você já tem uma certa tendência. E assim foi. E a diferença, gente, a diferença é muito grande. São 5 anos de diferença, mas assim, além de a primeira ser uma gestação só e a segunda uma gestação gemelar, eu falo assim que foi uma gestação onde eu tive que ter muita fé. Eu tive que me agarrar muito em Deus. Porque assim, é o cansaço físico, o cansaço mental.
gestar 2 crianças muda muito o nosso corpo, o nosso organismo. É realmente entregar o corpo àquelas 2 vidas e assim fazer o que os médicos pediam. Nutricionista, desde a minha parte de alimentação, seguir à risca, porque a grande possibilidade de nascer prematuro, e assim foi, eles nasceram prematuros. Mas assim, seguir à risca o protocolo e tudo deu certo. Mas falar para você, não foi fácil. Quando eu fecho os meus olhos e eu olho para trás, não foi fácil. Dá um pouco de vergonha de você andar na rua, aquela barriga grande, imensa, eu até me arrepio de lembrar. E quase 40 anos, mas o sonho de ser mãe, aquela barriga grande, e algumas pessoas olhavam com aquele preconceito, meu Deus, mas quase 40 anos e ela tá grávida? Sim, eu tava gestando, eu tava feliz, era o que eu queria. Acho que isso, Vanessa. E o que passava assim na sua cabeça depois? Porque a gente sabe que depois que nasce, né, voltar à vida... Você não voltou ainda, né? Calma, quanto tempo tem essas crianças? 3 meses. E aí, como é que é a tua cabeça? O que passa? Quando eu tava no finalzinho, que nos últimos 45 dias eu tive que parar de trabalhar, total mesmo. Porque assim, não que toda gestação gemelar para todas as mães sejam dessa forma, mas para mim foi assim. Sim. Eu não conseguia parar muito tempo em pé, eram muitas dores nas costas pelo peso. Eu não segurava a urina, então eu usava absorvente, eu ia no banheiro a cada 15 minutos, eu não dormia, enfim. Quando estava nesse processo para ganhar eles, eu pensava assim, eu vou aguentar, eles vão vir, vai ser a coisa mais linda do mundo e eu vou ser completamente feliz. Eu estou feliz. Quando eles nasceram, não foi fácil. Porque um deles teve que ir para a UTI e um deles foi comigo para o quarto. Então aquele coração de mãe fica assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Tá um lá em cima na UTI e o outro tá aqui comigo. Como será que tá lá? Como será que vai... Você não tem notícias toda hora, por mais que seja tão perto, né, do quarto. Mas enfim, correu tudo bem. E aí, com 10 dias que nasceu, eu me olhava no espelho e falava, a Andressa tá de volta. É o meu corpo novamente, eu consigo andar, eu consigo caminhar e eu vou buscar, eu vou resgatar de novo aquela Andressa com força, determinada. Final do ano, gente, eu tendo que trabalhar, a minha loja, eu vou voltar a trabalhar. Então, assim, eu conversei com o meu médico e perguntei para ele com quanto tempo eu poderia voltar realmente trabalhar. Ele disse assim, eu quero que você volte, você pode voltar a trabalhar com 30 dias, mas eu quero que você tome alguns cuidados. Seu raciocínio ainda vai estar lento, eu quero que você tome cuidado a manusear dinheiro, mas você pode voltar. E com 30 dias eu estava em São Paulo, no Brás, fazendo compras. Muita gente me chama de louca. E aí? Mas pra mim, era a melhor terapia da face da terra. Ninguém sabe o que foi viver aquilo. Eu me senti viva. Eu não carreguei peso. É claro, eu tinha funcionária para carregar o peso para mim, para me ajudar, para me auxiliar, até mesmo para carregar o dinheiro, mas eu queria tanto estar lá, porque fazia 4, 5 meses que eu não ia, então aquilo para mim foi terapêutico. Eu até dividi com a minha psicóloga, eu falei para ela assim, muita gente me taxa de louca e fala, como que você teve coragem de ir para São Paulo, com 30 dias você deixou suas crianças? Gente, mas para mim como mulher foi revigorante. O meu marido, que é para quem eu devo satisfações, a minha rede de apoio, disse assim para mim, vai que eu cuido, pode ir. Então eu fui tão feliz. Gente, eu tinha vontade de sabe aquele homem da dança na chuva? Eu tinha vontade de dançar daquele jeito no meio do Brás. Porque o meu coração explodia de felicidade, de estar me sentindo ágil, útil para minha empresa. E foi maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso. Ariela, e aí? Como que a medicina explica isso? Vamos começar do começo? Realmente tem diferença, não tem? Porque ser mãe mais jovem para ser mãe mais velha. A gente sabe que tá na moda ser mãe depois dos 40, né? E não é nem questão até de moda, né, Vanessa? É questão de readequação de mercado de trabalho até hoje em dia, né? As mulheres têm feito essa opção, a medicina evoluiu. Com certeza. Tá.
Mas e na prática? E aí? Me conta sobre ser mãe mais jovem e ser mãe mais velha. A melhor opção é que a gente seja mais jovem se a gente puder, né? Se for uma forma de planejamento. Mas conta você como médica, vendo essas mulheres, essas transformações, como que é isso dentro da gente? Vamos lá, primeiramente que a gente tem que pensar numa questão de eixo de maturação dos nossos óvulos, tá? Perfeito. Isso vai acontecer desde a nossa primeira menstruação. Tanto que não é ideal também logo de cara a menina, ela ter a primeira menstruação, a menarca que a gente fala, e ela logo já engravidar, porque tem que rolar toda uma maturidade desse eixo. Mas se a gente for pensar na fase ideal para a mulher gestar, seria dos 18 aos 25 anos. A realidade hoje em dia não é essa, Vanessa. Que fisicamente Não apenas é bom, né? Só físico. Mas a medicina evoluiu, né? O mercado de trabalho feminino evoluiu. Sim, as mulheres elas podem E hoje em você dia acha que o fazer nosso corpo conseguiu acompanhar essa evolução? consegue em certa parte, tá? Com a ajuda realmente qualificada para isso. Então, se a gente pensar realmente, eu pretendo ser mãe ou eu só posso realmente ser mãe porque às vezes não tem um parceiro ainda após ali os 30, 35 anos de idade, tem que fazer todo um preparo de terreno biológico para que isso seja verdade. Mas assim, a gente tem que pensar que nossos óvulos eles já estão com a gente desde antes que a gente já nasceu, né? Então assim, nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida conta muito em questão de como que a gestação ela vai se proceder em relação a isso. Então você que eu sei que sempre teve um estilo de vida super saudável, eu tenho certeza que para você foi diferente de uma mulher que às vezes a vida inteira não se cuidou, não cuidou da alimentação, não fez atividade física, às vezes não fez suplementações adequadas, que é tão importante, né, para uma gestação. Então assim, por um lado, realmente é possível hoje em dia que a gente possa adiar essa gestação. É muito possível, mas por outro tem que ter realmente um bom acompanhamento, né? Tanto médico, quanto nutricional, quanto emocional também, né? O quanto que essa questão, a Andressa estava até citando a questão da emoção psicóloga. Pesa muito. Muito. Então, assim, são vários fatores que contam para que essa gestação ela evolua realmente da melhor forma. Porque até o tema, gente, depois a gente mudou um pouquinho, porque eu achei que a Andressa já tinha 40, né, Andressa? A Andressa tem 38, mesmo assim, e eu vou fazer 39. Mas eu queria falar disso, né? Da gente sentir na pele. Então, eu fui mãe a primeira vez com 35, e agora eu vou ganhar bebê, vou fazer 39. Mas eu também tive um processo antes. Demorei 3 anos para conseguir engravidar. E isso, médico, e essa realidade que muitas mulheres vivem, e a minha questão era toda emocional. Né? Então a gente vê isso. Às vezes a gente planeja, porque eu preparei o meu melhor momento fisicamente, fui no médico, era nutricionista, comia direitinho, cuidava do meu marido, aquele bololô todo. Mas no ano que eu falei, agora, a dona da razão, falou o quê? Chegou o momento. Janeiro de 2019, não vou mais tomei pílula uma vida toda e logo eu vou engravidar. E não aconteceu isso, demorou 3 anos, né? E até lá teve todo esse processo da terapia e dentro de mim eram isso mesmo, questões emocionais que me bloqueavam. E agora que eu engravidei com 38, tem outras preocupações, mas eu falo que o físico não reage igual. Por mais que a gente cuide, né? A idade, gente, por mais que a gente cuide, suplemente, mas a gente está envelhecendo. O fator mais importante sempre vai ser a idade. E aí é essa aceitação que a gente já vem falando sobre todas as áreas da vida nos outros programas. A gente precisa aceitar. Eu via que talvez na gestação do Joaquim, eu tomava uma vitamina e passava mal. Nem vou tomar. Nessa, eu tomo passando mal mesmo. Aí eu troco o horário, eu coloco lá, eu não quero esquecer. São outras preocupações. Né? Eu acho que a medicina evoluiu, mas as pessoas contam muito com a sorte, né? Elas acham que tem jeito para tudo, que o dinheiro dá conta de tudo, que os remédios dão conta de tudo, e eu quis trazer essa conscientização junto com a solução. Tudo não é tudo, não é bem assim, né? Não dá conta de tudo. Então, por exemplo, eu tenho um cuidado, porque eu tive um filho com 35 anos com síndrome de Down. Uma mulher com mais de 40 anos já aumenta as probabilidades. E uma mulher que já tem um primeiro filho aumenta muito mais. Embora a gente veja que talvez em pesquisa seja raro ter uma segunda gestação com a mesma síndrome, mas ela pode acontecer.
né? Então, por isso que eu acho tão importante a gente trazer essas informações, né? A Andressa mesmo, e eu conheço a Andressa bem, gente, eu errei tudo que eu sabia sobre você, porque eu achei que as 2 gestações eram tratamento, Não. foi só a segunda, Foi só a né? segunda. E é incrível a gente entender e conhecer com as pessoas por conta da gente descobrir como as coisas realmente funcionam, né, Ariela? E aí, eu queria chamar a Ariela aqui por outra coisa, porque daí, você viu a Andressa falando? Eu logo ganhei bebê, daí eu fui para São Paulo, mas, e que eu sei, na minha realidade, é mínimo as mulheres com essa disposição. Tipo, a gente quer deitar e morrer. Treinar de madrugada não existe mais isso, eu nunca mais consegui, né? E daí? Porque daí eu acompanho a Ariela e eu vejo que tem mães lá, jovens, não tão jovens, tipo eu, dos 30 aos 40, tá aqui. Elas estão acordando 6 horas da manhã, elas amamentam, e aí? Como é que a gente faz para ser maravilhosa assim? Vamos lá. Eu sempre trabalho muito Que eu com não minhas sou e eu pacientes. assumo. Eu não consigo, gente. Eu vou te arrastar e eu cuido de você, viu, Ai, tô Vanessa? precisando. Eu falei que de 40 anos eu quero uma plástica. Olha, Ariela, você me mata depois? Vê aí, gente. Do queixo até no joelho. Meu marido fala que não vai precisar e é pecado. E eu queria um chip da beleza. Daí no dia que eu falei isso, sabe o que aconteceu? Foi proibido, gente. Eu tô querendo coisa proibida. Não vai rolar, né? Não, os milagres. mas já liberou também. Daí eu eu falei, quero já também. liberou, gente. Então pera que agora eu quero quero perguntar também. sobre esses hormônios. E aí, o que acontece? Realmente a gente tem um desajuste, realmente a gente fica desanimada, realmente a gente fica cansada. O que é a minha parte e o que pode ser mais fácil para mim fazer? Vamos lá. Que a medicina pode me ajudar. Tem alguns ajustes que realmente vai acontecer tanto biologicamente quanto de comportamento em relação à vida da mulher, que é natural esse processo, tá? Então, ajustes hormonais que vai acontecer para realmente acomodar esse bebê no nosso ventre, a gente vai sofrer essas alterações de progesterona, de estradiol, de testosterona. Mulher grávida, é raríssimo mulher ter libido grávida da forma que era anteriormente. Então, a gente sempre fala, tá? Então, assim, naturalmente cai a libido, porque se a mulher já está gestante, teoricamente, para que precisa dessa testosterona? Nosso corpo, ele age intuitivamente nesse sentido de realmente voltar a produção hormonal para aquilo que faz sentido no momento. Então, assim, automaticamente essa parte hormonal da mulher tem toda uma reestruturação que vai demorar muito a retornar isso daí após a gestação. Justamente porque a mulher passa a ter outras demandas depois que o bebezinho nasce. Então, rotina, a Andressa tá aqui para provar, você tá aqui para provar, que muda completamente. Uma mulher com restrição de sono, que faz naturalmente ali quando o bebê é novinho, amamentação, a mudança de demanda nutricional mesmo, tanto quando você tá com um bebê na barriga, quanto depois que nasce com a amamentação. Muda muito a biologia, a estrutura fisiológica da mulher. Então, o que acontece? É o que eu falei para vocês. A mulher, ela sempre vai, a fisiologia dela, priorizar aquilo que ela está precisando no momento. Então, realmente, a demanda nutricional da mulher vai ser principalmente para a produção de leite materno ali, tá? A parte realmente de nutrição que a mulher recebeu durante a gestação, a mulher, se ela não for acompanhada no pós-gestação, no puerpério, para também fazer essa reposição de vitaminas, ela não vai conseguir ficar bem. A queda de cabelo é uma prova simples, como, né? Tá? Que a gente vê acontecer. E eu tô aqui para provar para vocês, porque minhas pacientes, por exemplo, durante a gestação não fazem anemia, tá? Esse lero-lero que a gente escuta de vamos normalizar a anemia na gestação, não é assim, gente. Glóbulo vermelho é a célula que retém nosso oxigênio, que ele é importantíssimo, tanto para o nosso corpo quanto para o desenvolvimento do bebê. Então, se eu tenho menos glóbulos vermelhos, o que acontece? Eu vou oferecer menos oxigênio para o meu filho e menos oxigênio para mim. Então, assim, será que isso daí às vezes é alguma falta de ferro, uma falta de vitamina B12 que não foi suplementada da maneira adequada, Perfeito. Tanto antes da gestação quanto durante? E sem contar que no pós-gestação também a gente tem que cuidar muito, porque, vamos falar, essa mulher ela vai passar por uma cesárea, ela vai perder muito sangue na cirurgia ali, né? Então, assim, provavelmente é uma mulher que ela vai precisar antes, durante e após da suplementação de ferro. E assim,
Da mesma forma que a gente faz os exames trimestrais ali, as vitaminas também têm que ser vistas trimestrais. Não adianta a gente pensar só nos exames básicos ali, né, que a gente está acostumado a ver. Então, vai ver hemograma, vai ver se está com infecção de urina, vai ver realmente se está infectado ali com toxoplasmose, se não está, esses marcadores. Então, assim, isso conta muito. Então, se a gente faz esse preparo adequado, tem esse acompanhamento durante a gestação e no pós, abraça essa mãe que está com o emocional às vezes abalado, a rotina dela que mudou demais, com certeza vai ser totalmente diferente realmente o desenrolar desse quadro, né? E eu tenho certeza que você pode até falar isso. Por estar gestando gêmeos, eu tenho certeza que o cuidado foi redobrado em relação a vitaminas, a esse tipo de cuidado. E com certeza isso refletiu nesse pós de tô indo para São Paulo e tô aqui, ó, mulher polvo fazendo várias funções já, né? Antes eu já me preparei. Então, assim, eu fiz academia, tinha personal, estava indo na nutricionista certinho, tinha feito uma boa reposição de vitaminas. E aí, durante a gestação, segui na risca também, fazendo os exames. E acredito que agora, após, eu vou precisar novamente de repor. E tem, Ariela, porque daí, às vezes, tem muita gente aqui que pensa assim, ó. Ai, tá bom, mas eu tô comendo no meu pós-parto, eu tô cansada, eu não vou fazer exercício. E às vezes a gente come mal, porque às vezes a gente consegue uma rotina, às vezes não, né? E às vezes a gente cuidou tanto também, real, tá? Tô falando de mim. Você tá falando que eu sou muito saudável, eu ando numa fase meio rock and roll. Então agora eu tô grávida, eu tô controlando um pouco o rock and roll. Mas assim, aí a gente cuidou tanto, ai meu Deus, aí agora o neném não tá mais aqui. E aí a gente não tem muita culpa. Então deixa eu comer umas coisas que eu não tava comendo, né? Talvez um refrigerante que eu não tava tomando, agora eu vou tomar, tal. E aí a gente não quer fazer tanta dieta, ainda não tá com disposição de fazer exercício. Mas a medicina já pode me ajudar com algumas reposições, me trazer essa energia, me voltar já pro prumo, para me ajudar a voltar e falar, não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir administrar isso que eu tô sentindo, né? Às vezes, o que eu falo pro meu marido? O meu corpo não acompanha a minha cabeça. Eu tô criando... Gente, eu tô malucona aqui. Eu tô de 30 semanas, daqui 45, 60 dias tem um bebê... E eu aceitei 2 projetos grandes, né? Por exemplo, esses de gravar esses programas. Então, a cabeça tá criativa, né? Mas só Deus sabe. Eu descansei 2 dias para ficar hoje o dia inteiro gravando. Então, tem tudo isso. Então, parece que o corpo não acompanha a cabeça. E aí, depois, é meio que isso também. Porque vem a privação do sono. A gente que já tem outros filhos e é pititico ainda depende da gente. Né? E as pessoas são acostumadas com essas mulheres que dão conta de tudo. E aí eu tô falando que eu não dou, não. Ah, tá com mãe, ela dá sim, né? E é difícil a gente provar que eu não tô dando, não. E aí, tem alguma coisa que a medicina pode ajudar? Com certeza. Rapidamente, independente. Eu tô querendo melzinho na chupeta, sabe assim? Eu não tô querendo fazer rápido, uma né? dieta restrita nesse momento. E também não tô conseguindo malhar. Tô meia louca aqui. Mas tem alguma coisa que você fala assim, não, mas tem algumas reposições que você vai sentir uma diferença, sei lá. Talvez a gente tomava uma B12 na cápsula, daí a gente toma intravenosa, a gente sente que é mais rápido essa energia. Fala um pouco disso, porque às vezes existem uns milagres, mas a gente escuta que não existe milagre e fica lá sofrendo. Eu sempre falo para as minhas pacientes, porque assim, a gente começa o tratamento pensando em engravidar 6 meses antes. E eu falo para elas, vai ter o bebê, eu sei que a rotina vai mudar demais, mas vocês são obrigados a ficar pelo menos no pós-gestação 6 meses direto comigo. Por quê? Tem justamente esses milagres, esses atalhos que a gente consegue realmente abraçar essa mãe e dar ferramentas para ela, para que ela fique melhor. Aliviar tá? essa fase difícil, né? Então, assim, ó, da mesma forma que na gestação faz a reposição ali com ácido fólico, metilfolato no caso, tá? Que eu sempre passo para os pacientes. Ômega 3, o ferro, a vitamina D, que é importantíssima. Da mesma forma, a gente no pós-gestação, eu sempre falo para as pacientes, passou ali aquela fase inicial ali, mais correria das primeiras semanas, vamos programar um mesinho após gestação, vamos fazer um exame para ver como que ficou isso daí, tá? Porque querendo ou não, é
O parto é um momento ali, se for por uma cirurgia, algo agressivo para o corpo da mulher, querendo ou não. E a gente vai usar aqueles antioxidantes, essas vitaminas, para voltar ao status anterior ali, né? Então tem como com certeza repor. E daí é onde eu sou muito fã de carteirinha das formas injetáveis. Porque realmente a rotina da mulher já está bagunçada. Você colocar essa mulher para tomar várias cápsulas ao longo do dia. Às vezes ela mal comer, tá conseguindo direito. Ela come o que tem, a hora que dá. Fico imaginando a Andressa com 2 ali, né? 3, tem a de 5. 3, né? Então, realmente a pessoa adolescente. precisa se reprogramar toda ali, né? Então, assim, eu sou fã realmente dos injetáveis porque eles oferecem essa praticidade, tá? Outra coisa que você até citou em questão do chip da beleza, tá? Eu não gosto muito desse termo, tá? Atenção, marido! Escuta. Eu gosto do termo implante mesmo, né? Porque implante. O termo chip da beleza... É um negocinho, gente, que põe assim no bumbum, coisa pouca. O preço não é igual ao tamanho, mas tá bom, né, gente? A gente dá um jeito. Ele ficou popularizado pelo digestrinona, mas a gente esquece que não se resume só ao que era só pra mulherada ficar sarada. Tá? São várias outras substâncias que a gente pode personalizar. Mas eu quero ficar sarada, tá? A gente pode personalizar a dose, a gente pode personalizar a substância de acordo com a indicação da mulher, se ela tiver a indicação de usar o implante. E uma coisa que muita gente não faz ideia, mas, por exemplo, a mulher, ela pode fazer a reposição de testosterona até mesmo sendo lactante. Tá? Então, assim, é uma coisa que às vezes ninguém nem é falado muito. Mas a gente vê que a mulher ela já tem essa baixa de testosterona na gestação, tá? Já tem essa baixa de testosterona na lactação. E a testosterona, gente, é um hormônio predominantemente masculino, sim. Mas nós mulheres temos muita testosterona também. E a gente sente falta, porque é um hormônio que eu falo, ele traz vida, ele traz vitalidade para essa mulher. Ele traz realmente um foguinho ali, né? Essa vida boa não, que os homens tá baixa, têm. viu? E não tem é só homem libido, aqui, tá, gente? Atrás da câmera tem homem, eu já tô cutucando ele. E não é só libido, tá? É disposição, tá? Então eu sempre falo, se for necessário a gente fazer essa indução, esse primeiro empurrãozinho que você falou ali, para essa mulher voltar mais rápido a essa qualidade de vida realmente boa dela, por que não, tá? Em doses fisiológicas, porque o que eu sou contra essa parte de hormônio que o pessoal tem empregado hoje em dia, que é simplesmente para ficar forte, para ficar sarada. Fácil. Exatamente. Isso daí a gente está falando de doses suprafisiológicas, tá? Isso daí não é saudável. Tá? Por isso que eu prezo muito também por essa individualidade em questão de prescrição, em dosagem mesmo, né? Mas por que não, às vezes, fazer a reposição para essa mulher? Porque vamos falar assim de estímulos naturais para a produção de testosterona. A mulher acabou de ter um bebê. O principal estímulo de produção de testosterona, um sono de qualidade. Não vai ter. Não vai ter um sono de qualidade. Bem, não. Segundo estímulo, ter um bom consumo proteico. A mulher come, às vezes, o que tem ali. Então, às vezes, ela não vai ter uma rede de apoio para ficar, às vezes, fazendo comida ali toda hora para ela. Ela vai comer, às vezes, o que tá mais fácil. Hambúrguer, vai. Aí é onde entra junk food, mais McDonald's. Carboidratos ali em si, tá? Que hora que vai cozinhar? Não tem como, tá? E outra coisa que a gente vai Gente, falar... eu tô brincando, mas é sério. Vocês escrevem aí pra gente os casos pra ela vir voltar a explicar. E outra questão é o treino, tá? Então, um estímulo de força que a gente fala, de exercício de resistência física. Então, vai fazer uma musculação, vai fazer um crossfit. Às vezes vai demorar bastante para essa mãe conseguir encaixar isso numa rotina e de forma eficaz. Porque uma coisa é a pessoa ir lá começar a fazer um exercício, e outra coisa é ela fazer de uma forma eficaz, a ponto de fazer esse estímulo natural de produção de testosterona. Então, por que não, às vezes, a gente dar uma ajudinha para essa mãe? Porque, né, igual eu tô falando aqui, às vezes a mãe mais velha, ela foi mais velha ou porque ela não conseguiu e demorou, ou porque ela estava planejando ser mãe mais velha. E aí a gente escutar das pessoas tudo, ai, depois que você amamentar, ai, pra que isso agora? E aí, gente, tem gente que nem amamenta, não conseguiu o filé, então vai ser rápido. Mas no mínimo 6 meses, outras 8, outras 1 ano, outras mães, sei lá quanto tempo. E aí eu queria isso, desmistificar que existem coisas que nós podemos fazer de imediato, mesmo amamentando, né? Que não vai fazer mal nenhum para o bebê e vai fazer muito bem para a mãe, né? Ter mais energia, mais disposição, porque não posso prometer para a médica que eu vou dormir, que eu não vou, que eu vou treinar bem pra caramba, né? Talvez é uma missão cumprida que emocionalmente você vai falar, tô feliz, coloquei um tênis, fui caminhar, né? Às vezes a gente faz isso de final de semana, coloca o Joaquim no carrinho, o Daniel, daí a gente vai andar 1 hora, mas a gente está passeando.
Então eu penso que para a cabeça e para o corpo foi bom, mas não o suficiente para essa energia ou para esse controle hormonal. E eu queria trazer muito a Ariela aqui, que é nutróloga, que trabalha com hormônios, com tudo isso, né? Que é o de mais moderno que tem, e mostrar que é possível, né? E eu sei que a Andressa é antenada, e eu queria que ela contasse essas histórias, desde essa de deixar 2 bebês e ir lá para São Paulo, né? Que é porreta fazer um negócio desse, né? E tá aqui, o cabelinho, ela tava falando aqui que com 10 dias pós-parto voltou para terapia. Sim, 10 dias. Então, gente, não espera tá no fundo do poço. Não. Pra gente voltar a ser mulher, voltar a se cuidar, a se sentir bonita, né? Voltar aquilo que faz a gente se sentir bem, né? Trabalhando fora ou não, sendo casado ou não, né? A gente tá viva, né? Enquanto antes a gente puder voltar a se sentir bem, vai ser bom pra gente e pro nosso filho ter essa mãe ativa ali. Sim. O que mais, gente? Vocês querem falar sobre esse assunto para finalizar essa parte da nossa conversa? Eu tenho uma curiosidade para Andressa. Vai, Ariela. Vai, O pergunta. que você fez de suplementação durante a gestação? De suplementação, venosa ou... Pode ser tanto oral quanto venosa. Ó, ferro, o ômega 3. Eu vou falar pra você. Suplementação via oral, eu fazia um punhado na mão. Eu aprendi a tomar de 4 cápsulas de uma vez, para não ficar em uma cápsula, um gole, uma cápsula. Então eu jogava na boca. Eu tenho um e aí gut e descia. Fiz isso. Você fez a gestação inteira? Deu conta? Fiz. E assim, o finalzinho, depois de 20, finalzinho, é que pra mim com 25 já tava chegando no final, 25 semanas, né? Eu fiz certinho toda a minha alimentação, toda refeição tinha proteína, mesmo que eu não gostasse. Porque eu não precisava de carboidrato para eles crescerem e ficarem fortes, eu precisava de músculo. Então eu sabia que eles podiam nascer de 30 semanas aí a qualquer momento, eu tinha que comer, era ovo, era carne, dava enjoo, mas eu fazia esse sacrifício, eu comia. Aí era whey também, e sempre carregava na bolsa aqueles iogurtes de proteína, né, e tomava certinho. Agora Fez entende diferença. por que foi pro braço com mês, tá? Então, assim, faz diferença, gente. Fez O planejamento faz diferença. O cuidado que a própria mãe tem. Porque uma coisa é a gente prescrever, a outra coisa é a mãe aplicar, né? Porque tem muitas mulheres também que às vezes a gente pode rezar o Pai Nosso ali na frente dela, explicar tudo. Às vezes ela não vai aplicar isso na rotina. Ou porque não consegue realmente, porque a gente entende que cada mulher tem sua demanda de dia a dia, às vezes não consegue encaixar. Ou porque é desorganizada, às vezes, para não fazer mesmo. Mas eu sempre priorizo, eu falo, gente, coloca isso como primeira prioridade. Porque assim, se você tem uma gestação saudável, o pós vai ser muito mais tranquilo, tanto para você quanto para o neném. Então, assim, questão de intercorrência todo pós, que você né? falou, todo físico, pós, emocional tá? e estético. Sim, todo sim. pós. Uma coisa que eu escuto muito, assim, aí quando a gente se cuida, né? Algumas pessoas acham que é frescura e outras pessoas falam, não fiz nada disso e deu tudo certo no final. Sim. E me dá uma coisa no coração. Porque, gente, às vezes não dá tudo certo no final. E a gente não pode ser irresponsável assim, nem com os nossos bebês e nem com a gente mesmo. Nem sempre dá certo no final. Então a gente não pode ter preguiça. A informação tá aí e a ideia é a gente trazer esse tipo de informação como profissional e as histórias reais das pessoas, para as pessoas verem e entenderem. Acontece, tem solução. A gente às vezes vê aquela pessoa, por que deu certo? O que ela fez, né? Nunca a ideia vai ser a gente trazer um porra louca aqui e falar que no final deu certo. Talvez foi sorte, talvez o anjo dele da guarda falou, deixa eu cuidar disso aqui, porque se deixar por ele vai dar tudo errado, né? Então, não negligenciar com a nossa saúde. Às vezes, eu trabalho, né, gente, muito aqui na internet, as meninas também, a gente compartilha um pouco da nossa rotina e as pessoas, tudo tem uma desculpa. Ai, o meu médico não me deu esse tanto de cápsula. Se informa, pergunta pra ele, talvez não deu mesmo, talvez passou,
Mas talvez ele fez os exames e estava bom, né? Assim, mas por que ele não te deu? Você sabe? Ah, não é porque o médico é ruim, tem um motivo. E talvez se ele esqueceu, lembra ele, fala que você quer tomar, fala que você viu em algum lugar. Não deixa a sua saúde do seu filho, se você estiver grávida, ou a sua saúde em si, só na mão do profissional. Por mais que você confie e ame ele, né? Tenha essa informação. Então eu falo muito sobre isso. Ah, você vai tomar uma vacina tal ou outra? Fulano falou que sim, fulano falou. Mas o que você acha sobre isso? Porque é sobre a sua vida. Sim. Se você perdeu o prazo, né? Ou às vezes as pessoas falam, mas é muito caro. Já pensou em planejar? Planeja. Quanto que custa? Por quanto tempo? Como que eu vou ter que fazer isso? Agora, porque é muito caro, então não é para mim, não vou fazer. Planejar não tá na sua cabeça. Ou porque alguém esqueceu de me falar, então eu não fiz. Beleza. E aí eu falo isso para as grávidas. E se seu bebê morrer, foi o seu ou foi do enfermeiro ou do médico que esqueceu? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, sim, né? Então se eu não quero ter uma depressão pós-parto, o que eu já posso fazer desde já, né? Eu já estou na segunda gestação, a Andressa teve a segunda, então a gente já entende um pouco os caminhos e consegue se prevenir e entender sinais, né? Mas a gente tem que cuidar da nossa vida, sim, da nossa saúde. E da vida deles, né? Também. Da vida dos filhos, quando a gente fala de grávidas. E às vezes é brincadeira, mas é sério. Talvez você tenha um sonho mesmo de colocar um chip, igual eu fico brincando, mas é sério. Mas a gente tem que ter essa informação, né? Saber como é que é, por que é, qual que é o seu objetivo. Porque as pessoas querem um milagre, gente, mas eu brinco, não é um total milagre. É sobre isso, o que dá para mim fazer, né? O milagre é um facilitador. O que dá já para eu facilitar? Tem coisas que vai ter que esperar, mas tem coisas que não. E às vezes você fica na conversa de alguém que pensa totalmente de você e vai ficando cada vez pior em vez de já melhorar, né? Então essa é a ideia da nossa discussão aqui. E eu sempre falo com as pacientes, o bom é diferente do ótimo, não dá pra gente colocar tudo no mesmo balaio ali, né? E essa é a ideia até por trás do nome da clínica EPIC. EPIC significa épico em inglês. E eu não quero simplesmente que as minhas pacientes tenham uma vida boa, uma gestação boa. Não, eu quero que elas tenham realmente aquilo, intensidade mais profunda, que elas possam desfrutar da vida delas. Então, por que a gente vai ficar só no básico, no raso, se eu posso oferecer o melhor para o meu bebê? Sim. Por que eu vou ficar só no raso, no básico, se eu posso oferecer o melhor para mim, para eu voltar mais rápido ali nesse pós-parto? Então, assim, vai muito além disso. Até você citou essa questão da depressão pós-parto, que está sendo cada vez mais frequente, mais incidente. A gente, por exemplo, tem vários artifícios legais para a gente prevenir uma depressão para essa mãe. Reposição do triptofano, verdade, o magnésio em níveis bons, tá? Ontem à noite eu fiz salada de grão de bico. Aí falei, come Joaquim e o Daniel. Por quê, gente? Que é bom pro sono, vocês vão dormir bem, vão ficar calminho, vai dar tudo certo. E os dois lá mandando ver, né? No grão de bico. E eu também. Então é isso, né? E isso que você falou do bom e do ótimo, gente, tem a informação. E seja a pessoa assim, talvez hoje eu não vou conseguir fazer o ótimo, mas quando eu conseguir, eu vou fazer o ótimo. Por que você quer ser a pessoa do raso? Por que você quer ser sempre a pessoa da média e levar a vida assim? Talvez vai ter um momento que passou a fase difícil, as crianças cresceram e a gente vai conseguir treinar e adaptar com o nosso trabalho, a gente vai conseguir organizar. Só que para eu chegar lá, eu tenho que ter informação antes, senão eu fico aqui na minha zona de conforto. Tem uma frase do Cortella que eu gosto bastante, que ele fala, a gente tem que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, isso, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E eu acho que é realmente a respeito disso. E sempre tentando, subir a régua, né? Eu adoro o Roberto Justus, né? E aí as pessoas falam muito dele, que ele sempre está casado com as mulheres 30 anos mais jovem do que eles, e as pessoas ficam questionando as mulheres dele, né? Mas ele dá no couro, e ele namora? Sim, vai fazer 70 anos, né? E assim, e ele fala, mas eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei drogas, eu faço esporte uma vida toda, né? Então o cara tem uma vida totalmente diferente, e aí é isso. Então ele consegue se relacionar com as mulheres mais jovens, né? Mas esse é só um ponto de tudo que aquele cara faz, por todo esse preparo que ele faz a vida toda dele.
É isso, podemos passar para a próxima parte do nosso programa, Vamos. meninas? Então, gente, agora nós vamos para as dinâmicas, que estão sendo muito legais por aqui. Vou explicar para as meninas. Ó, se você nunca viu o nosso programa, nós temos uma dinâmica que chama Toca o Sino. Toda vez que eu falar algo que a nossa convidada, e hoje é a Andressa, vibra com isso, concorda com isso, ela vai tocar o sino e falar por quê. Se ela não concorda, ela não vai tocar o sino, e se ela quiser, ela pode se justificar também. E daí a Ariela, que é a nossa profissional, pode dar os pitaquinhos nela sobre as escolhas da Andressa. Tá pronta, Andressa? Prontíssima. Passa o sino pra ela. Bora lá. Pode ir, meninos? Tô falando muito rápido? Tô me achando uma louca, mas é o meu tipo, né? Tá. Tô com calor. Andressa, eu vou falar de 1 a 5, nós vamos escolher 3, tá? De 1 a 5, fala um número. 1? Isso. Dieta equilibrada. De tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, a palavra é dieta equilibrada. E aí, toca esse sino para dieta equilibrada? Toco. Por quê? Ó, principalmente na gestação, tem que ter. Não era nem só por mim, mas era pela vida dos dois. E graças a Deus, porque eu consegui seguir à risca, eles nasceram de 34 semanas, um com 2.500 e um com 2.380. Então, assim, e não foi comendo carboidrato, não. É proteína. Então, eles Que é o nasceram mais difícil. ótimos. Então, assim, tem que seguir, com certeza. Então, dieta equilibrada, na sua experiência, faz diferença, Muita, sim. total. Não é frescura. Não é frescura. E é na vida de todo mundo, né, Andressa? A dieta equilibrada realmente é a base, né? Então, se a mulher ela tem uma resistência insulínica ali, ela pode desenvolver um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia ali, isso vai fazer total diferença realmente no andamento dessa gestação. Quantas tudo grávidas isso. com diabetes, né, Ariela? Eu tive tudo Muitas. isso. Você teve? Tive. Meu pescoço escureceu num ponto. Verruga, aquelas verruguinhas que eu já tirei com laser, né? Jato de plasma. Mas assim, é aquela tendência hereditária, né? Enfim. Então, assim, eu fui diabética, não cheguei a tomar insulina, porque eu consegui controlar só com a alimentação. E fui também hipertensa. Então, assim, o sal era apenas na carne. Mas valeu tudo a pena. Faria tudo Sempre de vale. novo. Tudo de novo. Perfeito. De 1 a 5, mais um número. De 3. Suplementação. Nossa, ficou total. E aí, fala um pouco de suplementação para as pessoas. É caro? Não, eu acho possível. Eu acho que assim, em vista da qualidade de vida que traz pra você, tanto durante como pós, é muito válido, vale muito a pena. Andressa, quando eu tô boazinha eu não tomo, ou eu tenho que tomar o tempo todo a minha suplementação? Como que você é? Não, eu sou regradinha, eu tomo todo dia. Eu deixo num lugar assim, perto da pia, sempre perto da água, que daí ó, pum, pra dentro. Muito bem, tem que ser Eu assim. que não bem quero mulher. ficar careca. Tá vendo, gente? Gente, a gente quer ter energia e ser linda, É para. isso, Quem não exato. quer, né, não senta no nosso sofá. De 1 a 5, mais um número. 4. Pressão social. E aí? Sobre tudo isso? Primeira gestação, tudo que eu passei, segunda gestação. E o povo? O que o povo? Qual a pressão na sua cabeça? Viveu isso ou não? Ai, total, claro. O que você ouvia? Eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser empresária, eu tinha que manter a minha empresa saudável, né? Era final de ano. E essa bagunça na cabeça, essa dança das cadeiras, enfim, é uma pressão muito grande. É uma pressão de você ser bonita, de você dar conta, de você ser útil. Tem hora que a gente dá conta mais, tem hora que a gente dá menos. E deixa o povo falar. Ninguém pagou minhas contas. É uma coisa de mim e para meu marido, a minha família. Então, se dentro da minha casa estava tudo bem, tudo ok. É muita Arrasou. terapia. Isso é mulher mais perto dos 40, tá, gente? É isso, Ih, exato, ô, panela velha que Vanessa. faz comida boa. Exato. Quantos anos você tem, Ariela? Pode falar? 28. Ela não faz, não. Senhora. Nós faz comida boa. Mas ela é nova, né, gente? Vocês sabem. A gente gosta mais das panelas novas, né? Cada uma tem as suas vantagens. Não vamos brigar, tudo bem. Encerramos esse daqui? Beleza, vamos para a próxima. Mesma coisa, caixinha de perguntas. Gente, pegamos a nossa caixinha de pergunta aí do Instagram e trouxemos aqui para o programa Sai da Caixa.
Mesma coisa, tá? A Andressa vai escolher 3 perguntinhas das 5 que eu escolhi, de 1 a 5. 5. Como você escolheu o profissional para te acompanhar durante a sua gestação? O que é importante para você num profissional? Para mim, o importante, primeira coisa, eu ver a empatia dele para comigo. Eu senti que ele é uma pessoa humana, segundo o currículo, claro, com certeza. Ele cuidou de mim da minha primeira gestação, então eu tinha total confiança nele. Então eu me senti acolhida, me senti segura, me senti que estava na mão de um profissional excelente. Segurança. Segurança. Perfeito. E aí, de 1 a 5? 2. Como você cuida da sua saúde emocional durante as gestações? Muita terapia. Terapia é psicólogo mesmo, né? Sim, Fala aí, Andressa. Sim. Inclusive é a Sandra. A Sandra que vocês já viram aí no Vocês já programas, conhecem. é a psicóloga dela. Exato. Então, para você, terapia funciona. Terapia Ah, não é mais o do sino? Eu tô doida já. A grávida, gente. Põe no erro de gravação, Pedro. Meu Deus. É a terapia em dia, é conversar com o esposo, é ter o diálogo. Acho que isso. Coloca pra fora. Coloca pra fora. Não guarda, não. Não guarda e não divide com os bebês que tá na barriga. Pelo amor de Deus. Né, Andressa? Exatamente. Isso mesmo. Última, de 1 a 5. 3. Quais foram os maiores mitos que você ouviu aí nas suas gestações? De tudo isso que você passou e viveu. Teve alguma abobrinha? Você lembra? Teve. Conta A principal abobrinha é que eles iam nascer prematuros, que eles iam nascer fracos, que eles iam ficar 30 dias na UTI, que ia ficar numa incubadora. Eu acho que a minha barriga ia explodir, que ia vir aqui na frente, que não foi dessa forma. E teve alguma que te pegou? Tipo assim, te derrubou? Essa da UTI. Eu tinha muita preocupação. Ficou com medo? Sim, eu fiquei grilada o tempo inteiro. E não foi dessa forma. Não foi. Aí, gente, não abre a boca pra fazer isso com as pessoas. Nasceram prematuros, Isso é conselho que dá pra alguém? Se não for Notícia. ficar, não fala, né? Exato. Aí falaram pra mim que assim, eu tinha de toda forma que tomar aquela injeção de amadurecer o pulmão. Meu médico falou assim, quem te falou? A gestação gemelar, Deus é tão sábio que os pulmões das crianças, eles amadurecem antes do que se fosse uma criança só. Então, eu não precisei tomar. Então, assim, eu tinha mulheres, gente na minha rede social que mandava, e aí, já tomou? Eu com 32, 33, e aí, já tomou? Eu falava, tomei. Só assim pra evitar. Mas eu não tomei, não precisei e tudo ok. Eu confiei no meu médico. Muito bem. É isso. E agora, gente, estamos chegando no fim do nosso programa. E nós vamos fazer um bate e volta com essas meninas. Então agora vai ser com as duas, tá? Tá. Jogo rápido. Eu vou falar uma palavra e vocês vão falar o que vem na cabeça relacionado ao assunto de hoje. Tá bom? Então vamos começar com a Ariela. De 1 a 5, fala um número. 3. Bem-estar. O que vem na sua cabeça? Saúde espiritual. Você acha que começa daí? Com certeza. Esse é o principal? A gente veio daí, não tem como ser diferente. A gente Que veio lindo. daí, a gente vai pra aí, então não tem como ser diferente. Você viu, né, gente? Vocês acharam que era o chip da beleza, né? Vai cuidar do espírito, não. Vai pro céu, Andressa? Vamos, Eu falei pra Andressa, você acha que ter bebê gêmeos vai pro céu? Vai. Ah, nós faz pecado ainda. Depois que é mãe, né? Tô brincando. Lindo, bem-estar, saúde espiritual. Ela arrasa, gente. Andressa, 1 a 5. 3. Tempo. Tempo, paciência. Ter paciência, saber aguardar o momento certo, o tempo certo, é ter paciência. Pra você hoje o tempo é uma coisa boa ou te gera ansiedade? Não, para mim o tempo é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que a idade traz isso pra gente, sabe? Esse amadurecimento. Que o tempo, ele é certo. Não é nem o nosso tempo, é o tempo de Deus. E ter paciência é... Como é que eu posso dizer? Gente, ter paciência é divino. E é difícil. E é difícil. Ariela, 1 a 5. 1. Alimentação.
é a base. Ela tá escolhendo a dedos, É né? a base, porque eu falo, as nossas formas de contato com o mundo externo, assim, se a gente for ver literalmente, seria justamente ali pela boca a gente consegue ingerir e pelo ar, né? Que a gente consegue realmente respirar. Então, assim, é a forma da gente colocar aquilo que está para fora, para dentro da gente. Se a gente não for inteligente e sábio nessas escolhas, a gente vai ser com o quê? Então, eu sempre falo, é muito mais fácil a gente controlar algo que realmente a gente tem um cenário controlável ali realmente do que, por exemplo, emocional, que é algo menos tangível ali, menos real pra gente. Então, acho que assim, é muito mais fácil a gente trabalhar autocontrole ali na alimentação do que qualquer outra coisa. Então, se eu perco pra comida, eu perco pra qualquer outra coisa. É verdade, e é uma coisa que só a gente escolhe, né? Dá pra ter equilíbrio e comer uma porcariazinha de vez em quando? Com certeza. Ixi, vocês acham que eu não como também? Mas a chave é você essa, gosta de equilíbrio. porcaria? Eu sou chocolate. O que te pega? Chocolate? Ao extremo. Mas eu já tô há 1 ano sem açúcar. Pode todo mundo mandar chocolate pra te tentar lá na clínica? Não? O pessoal já que convive comigo sabe Você que prefere já, que já manda um mando whey? sem açúcar. Daí muito já aprendi bem. a controlar um pouquinho, eu como quantidades bem menores do que comia antes. Tô querendo tentar ela, gente. O programa não era pra isso. 1 a 5, Andressa? É, 2. 2? Mudança. E aí? Mudança é maternidade, né? Muda tudo, tudo. Mudou pra melhor? Claro! O quê? Ai, felicidade, alegria, olhar e contemplar a beleza que Deus fez, a misericórdia de Deus, Realizou a maravilha. seu sonho da família? Com certeza. Era 2, mas aí veio Veio 3. 3. Veio 3. Teu marido é 10, né? É. Eu vejo ele lá balançando as crianças. Gente, vocês seguem tudo elas no Instagram, tá? Elas vão finalizar, vão falar a rede pra vocês seguir. Última? É a última Vamos. sua? Já foi 3? Ixi. Não, agora é a 3. De 1 a 5. 4 já foi? 4 não. Então vamos lá. Prevenção. E aí? Prevenção é o que eu prego todos os dias na minha vida e na clínica. Eu falo que eu vivo realmente o que eu prego. Nesse tema mesmo assim de fertilidade, eu não penso às vezes em engravidar em breve, mas eu sei que a cada escolha que eu faço todos os dias da minha vida vai refletir realmente numa gestação, numa fertilidade ali na frente. Então eu falo, prevenção é a base de todas as coisas também, dentro de uma medicina que visa realmente um olhar mais futurista realmente, um olhar realmente de estilo de vida. A prevenção é a base. Vai chegar antes, né? Com certeza. Perfeito. Pra finalizar, 1 a 5, Andressa. 1. Experiência. E aí? E aí, acho que tudo isso vivenciado foi uma experiência muito grande, positiva. E que se eu puder levar para outras mulheres e dizer o quanto cuidar da alimentação, cuidar da suplementação, se programar antes, vale muito a pena. Essa é a minha experiência. Que lindo. E assim, gente, nós vamos encerrar mais esse programa. E como casou vocês duas, né? 2 caixinhas de surpresa. Uma história incrível com uma profissional incrível, que a gente pode encerrar pensando que prevenir é o melhor caminho, né? Que encarar as nossas dificuldades, embora a gente não controle o tempo, né, Andressa? Às vezes a gente decide agora, mas vai acontecer daqui a pouco, mas a gente não desistir. Então a gente está aqui hoje para falar para vocês correrem atrás dos desejos de vocês, da maternidade, independente da idade, mas que se preparem antes, se puderem, né? Claro que quem tá gravidinha aí, acabou de descobrir de surpresa, vocês vão ver em outros programas que tem jeito, tudo tem jeito, mas não sejam as pessoas que pensem que no final dá tudo certo. Previnam-se, porque hoje a gente tem muita medicina, né? E maneiras de se fazer isso. E aí a gente passa menos perrengue tendo mais informação. Quero agradecer a Imperador Home Design por nos receber aqui, por esse estúdio lindo. Quero agradecer a Riquine, que me vestiu muitas das nossas convidadas, o Espaço Rosângela Pontes, e quero agradecer as meninas também. Quero agradecer a Andressa, a Ariela. Elas vão deixar aqui o contato delas, principalmente as redes sociais. Acompanhem, elas partilham muitas coisas legais lá. E pedir para você que ainda não segue a TV Camon, o nosso canal, segue aí, deixa um comentário, deixa o seu joinha e pode palpitar à vontade o que vocês querem ver aqui e quem vocês querem ver, que a gente vai correr atrás e vai trazer todo esse pessoal. Obrigada, meninas. Nossa, Deixem o contato de vocês. E um tchauzinho aí pro pessoal.
Outra vez, obrigado pelo convite. Papo super gostoso. E as redes sociais é Andressa Souza Rocco. Segue lá que vocês vão ver uma empresária e seus desafios de maternidade correndo pra lá e pra cá. Tem dia que eu posto muito, tem dia que eu sumo, é conforme vai dando. Equilibrando os pratos. É isso, né? Exato. E eu quero agradecer também pelo convite, Vanessa. É muito bom estar aqui conversando sobre esse tema de uma forma tão disruptiva mesmo, fora da caixa, né? Então foi muito precioso. E para quem quer acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é dra.ariela.bonasio e sigam também o Instagram da Clínica Epic. É isso. Obrigada. Obrigada.